gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí no título, eu vou dar algumas dicas, né, de estudos para anatomia, né, de como estudar, da forma que eu fiz, que deu certo. Então, assim, espero muito que vocês gostem. É um vídeo, assim, que vocês me pedem bastante. Então, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E tem dicas valiosas, viu? Tô contando, assim, tudo. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, vou explicar um pouquinho aqui no começo para todo mundo entender. Eu fiz um ano, né, os 2 primeiros períodos da faculdade de enfermagem, eu fiz na Unip EAD. Eram com aulas gravadas já, não era com aulas ao vivo, nem presencial. E depois, né, quando eu saí da Unip, eu tive que pegar Anatomia 2 na outra faculdade, que é presencial, né, totalmente presencial. Então, assim, eu tinha um método de estudos na Unip com aulas gravadas e tinha um método de estudos na faculdade presencial. Então, vou começar falando primeiro da Unip, né, como que eu fazia para estudar anatomia, tudo certinho na faculdade EAD, né, com aulas gravadas, e depois eu falo da presencial. Então, na Unip, né, com aulas gravadas, EAD, eles disponibilizavam as matérias, né, tipo, vou dar o exemplo de anatomia, né, que eu tô explicando, disponibilizava lá a matéria de anatomia, com todos os conteúdos já gravados, com os questionários, tudo lá, né, e a gente que tinha que olhar as aulas e depois ir fazer o questionário. Então, o que eu fazia? Na Unip, eles são disponibilizados por módulos, tá? Então, assim, ela passava lá uma matéria, a anatomia, e tinha lá, vamos supor, 4 módulos. Cada módulo era um assunto específico. Tipo assim, no primeiro módulo era anatomia do sistema esquelético, depois o segundo módulo é a anatomia do sistema muscular, e assim ia, tá? Então, assim, eu estudava sempre por módulo, né? Eu assistia primeiro todo módulo, que normalmente cada módulo era 4 videoaulas, né, no tempo. E durante essas aulas, eu tinha um caderninho que eu anotava, fazia anotações de rascunho, tá? Eu anotava tudo que eu achava importante que ela falava, de coisas extras, tá? Porque ela disponibiliza o slide, que ela vai explicando na aula, mas também ela falava algumas coisas extras, né? Então eu ia lá e anotava tudo que a professora falava de extra, de coisas importantes que não tinha no slide, tá? Então depois que eu assistia todas as 4 aulas sobre o assunto específico, aí é que eu ia fazer, anotar, né, os conteúdos no meu fichário, tá? Então, depois que eu via todas as aulas, eu ia anotar tudo no fichário, bonitinho, né? E como que eu fazia para anotar isso? Eu pegava as minhas anotações de rascunho que eu tinha feito, né, e ia pro YouTube. Se eu não entendesse, se eu não tivesse entendido certinho o que a professora tinha explicado sobre, vamos supor, sobre qual é a estrutura do osso, né, como é que é a estrutura ali do osso, se eu não tivesse entendido o que a professora tivesse explicado, eu ia lá no YouTube e pesquisava uma videoaula específica, né, qual é a estrutura de um osso, o que tem numa estrutura de um osso e tal. Aí eu ia lá, né, assistia, fazia, anotava ali, e depois eu ia vir fazendo um resumo, uma anotação assim, grande, normal. E como que eu fazia, qual era a estrutura das minhas anotações, né? Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Eu colocava primeiramente o título, né? Vamos supor o sistema esquelético. Colocava lá o que é o sistema esquelético, qual a função geral do sistema esquelético, quais são os componentes que tem, né? Os ossos, quais são os ossos que tem. E aí depois eu vinha para assuntos específicos, né? Vamos supor o osso da patela, né? Qual a função que tem esse osso, né? Qual é a constituição? E assim eu ia. Então, na Unip EAD, eu achava um pouquinho mais fácil para organizar, porque eu conseguia ver todas as videoaulas, vamos supor, no mesmo dia. Então, eu conseguia assistir todo o conteúdo, né, sobre aquele tema no mesmo dia, e depois eu ia fazendo anotações extras, né, esses resumos que eu falei pra vocês. Então, na Unip, eu organizava assim, tá? E aí, depois que eu já tivesse visto todos os módulos, né, aí eu ia lá e via se tinha necessidade de fazer um mapa mental. Ia depender muito, tá? Só se eu achasse necessário mesmo, não era com todos os assuntos que eu fazia. Já na faculdade presencial, o método que eu utilizo é um pouco diferente da EAD, né? Porque no EAD você consegue ver ali, né, os vídeos sobre um assunto específico, às vezes até no mesmo dia, né? Para depois fazer o resumo, que é como eu falei para vocês. Já no presencial eu não faço assim, porque às vezes o professor pega ali um tema e ele demora
muito tempo, né, semanas, para concluir esse assunto. Então, se eu fosse deixar para fazer resumo só depois que ele terminasse o assunto, vai ficar perto da prova. Então, eu não faço assim. O que eu faço? Eu vou para aula, né? Normalmente ele sempre manda o slide que ele passa em aula. Então, quando eu tô assistindo a aula, eu presto bastante atenção e só anoto, né, coisas importantes que eu vi que não tem no slide, alguma coisa assim. E quando eu chego em casa, eu já faço o resumo sobre a aula de hoje, né? Se na aula de hoje ele falou ali o que é o músculo e quais são os componentes do músculo, quando chegar em casa eu vou fazer um resuminho só sobre isso, tá? Só sobre o assunto que ele deu no dia. Isso me ajuda bastante, né? Eu não faço só com a anatomia, normalmente eu faço com outras matérias, mas assim, depende muito, mas com a anatomia dá super certo. E aí eu faço para depois ficar mais fácil, né, de me estudar, porque às vezes demora mais, às vezes o professor interrompe a aula para explicar alguma coisa para um aluno, né? Então eu já faço um resuminho logo depois da aula, que eu chego em casa, para ficar mais fácil depois de estudar e não esquecer nada. Depois que o professor já terminou, né, esse módulo, né, depois de semanas, o professor finalizou ali, aí ele fala, hoje a última aula sobre esse assunto, né? E depois que ele terminou tudo, aí eu venho, né, já vai estar tudo resumindo, né, no meu fichário, tudo resumidinho, tudo certinho. Aí eu venho estudando, né, me explicando. Eu gosto muito de me explicar, né? Eu gosto de estudar, fazer ali os resumos que eu tenho pra fazer e depois eu me explicar. Porque só assim eu vou saber se eu sei mesmo a matéria, se eu não sei, né? Então, depois que eu me expliquei ali, que eu li tudo e me expliquei a matéria, aí eu vejo, tô com um pouco de dificuldade de saber quais são os tipos de músculos que tem. E aí eu volto estudando só esse assunto específico, tá? Isso, gente, pra anatomia é muito, muito bom. Isso me ajuda muito. E outra coisa também que pra estudar anatomia é muito bom é você pegar desenhos, né? Vamos supor que você está estudando o sistema esquelético. Você pegar ali um desenho do sistema esquelético e aí você ir colocando o nome deles ali. Isso me ajudou muito, tá? Eu tive meu professor passando um trabalho pra gente sobre isso. Então, ele que passou, mas se você não tem professor que passe isso, né? Faça você mesmo. É um trabalho bem legal que ele passou e que me ajudou muito a memorizar, né, os ossos certinho, a localização dos ossos certinho. Porque só a gente escrevendo é que a gente vai conseguir aprender mesmo de verdade. Porque só a gente olhando, grifando ali, às vezes passa despercebido, né? Então, você desenhar ali ou você imprimir a foto e depois ir escrevendo do lado ali à mão, você vai conseguir aprender certinho os músculos, os ossos, que eu sei que é muito difícil, tá? Outra coisa também que você pode fazer é imprimir figuras e pintar, tá? Pintar ali de acordo com o nome, vamos supor, né? Do crânio. Você pinta ali de uma cor só a parte frontal, né? Só a parte occipital. Então, bem legal isso também. Às vezes demora mais, né? Leva mais tempo, mas se você estiver com mais dificuldade, isso também é muito bom de fazer. Outra dica também que dá super certo comigo é fazer questionários, né, questões, tá? Você pode pesquisar na internet, né, questões de anatomia, ou então, se você quiser um assunto específico, você pesquisa questões sobre músculos, né? E aí tem questionáriozinhos que perguntam qual é o músculo que tá em tal lugar, né? Então, assim, questões também ajudam muito a aprender, né? E de uma forma mais fácil, né? Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Contei tudo, todas as dicas que deu certo comigo quando eu estudava anatomia. Tirei médias, né, em tanto a anatomia 1, que foi no EAD, tanto a anatomia 2, que foi no presencial. Tirei médias ótimas. Então, assim, eu fui seguindo essas dicas que eu passei para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Compartilhe aí com os amigos, né, pra quem tem dificuldade aí em anatomia, pra quem tá começando agora também, tá? Me siga lá também no meu Instagram de enfermagem, @enfermagemnanda. Lá eu posto sempre várias dicas, tô lá mais pertinho de vocês. E é isso, um beijão. Até o próximo vídeo.